Nós vamos estudar hoje a lição 6, a revista Igrejas em Apuros, lições das 7 igrejas do Apocalipse. Lição capítulo 6, igreja de Tiatira, Apocalipse capítulo 2, 18 a 29. Vou fazer essa leitura. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras e o teu labor e o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram com eles, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tanto a lição da semana passada como esta trazem um assunto bem parecido, que é a tolerância com o próprio mundo, com as coisas do mundo. Lá eles eram tolerantes devido à perseguição. Acredito que essa lição tem muito a ver com os tempos de hoje, mas hoje nós não somos tolerantes devido à perseguição, talvez devido até a falta de perseguição, né? A liberdade em excesso que nós temos de adorar a Deus, e assim a liberdade que o mundo dá e quer também. O mundo quer participar da igreja, mas com a liberdade de mundo. Então nós vamos percebendo aqui que esse tema, né, tolerância, fidelidade integral, é um tema importante, porque às vezes quem fala muito em ser intolerante, parece que você está sendo mal, né? Que isso, deixa, vamos aceitar, não tem problema, vamos deixando, como diz aqui no início, né? Você vai deixando até que você é totalmente tomado por aquilo que você deixa. Por que a tolerância acontece? Por falta de fidelidade às Escrituras. Quando a gente tem a palavra de Deus como verdade e é regido por ela, nós vamos ver e entender claramente o que a Bíblia diz sobre determinado assunto, sobre o outro,
sobre o que é a mentira, sobre o que é a maldade, sobre o que é o perdão. Nós vamos entendendo. Mas tem duas formas de nós desprezarmos a palavra. Ou, como eu disse há poucas semanas, ou semana passada, como alguém liberal que aceita a palavra só a parte que ele quer, né, dizendo que a Bíblia está cheia de contos de fadas, que a Bíblia ela não tem que ser interpretada e aceita, o que Jesus fala é importante, não, o que Paulo falou é Paulo só que falou, não é Bíblia. Essa é uma forma. A outra forma é exatamente deturpar a Bíblia, uma interpretação equivocada da Bíblia, que isso é o mais comum, né? A pessoa fala, não, eu criei na palavra, tá, mas como você interpreta isso? E aí você vai perceber que a pessoa, ela vai por um caminho que não é a verdade, não é a verdadeira interpretação da palavra de Deus. O que é uma cultura de tolerância? É o que a gente tem ouvido falar bastante, sobre pessoas que creem no tal do relativismo. Você pensa desse jeito, você está certo. Você pensa do outro jeito, você também está certo. Cada um pode pensar de um jeito. O relativismo que poderia ter em relação a uma cor de uma roupa, em relação a um penteado, isso a pessoa leva para o lado moral. Se você quiser roubar, você rouba. Se você quiser abortar, você aborta. Se você não quiser, você não faz. Se você quiser casar com homem, você casa. Se você quiser casar com mulher, você casa. É esse relativismo que é o problema, que foge à Bíblia. Eu estava achando interessante aqui que diz o seguinte, né? Pessoas que não acreditam em nada. Porque, na verdade, quem acredita em tudo acaba não acreditando em nada. Como você acredita em tudo? Como você aceita tudo? Você não tem um padrão, você não tem uma firmeza. Tudo está bom, do jeito que você quiser está bom. Assim está bom, assim está bom, está bom. Não acredita em nada. Não tem um conceito de certo e errado. E aí a situação complica. Qual é o nosso desafio? Como era o desafio da igreja em Tiatira? Aprender a se purificar. Purificar a tolerância, para que ela continue permanecendo virtude. Ponto 1, identificação de Jesus. Temos visto que em cada uma das cartas Jesus se identifica de forma diferente, a identificação dele está relacionada ao que ele vai falar abaixo. Com alguém que tem olhos como chamas de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido. Olhos judiciosos, olhos que ultrapassam fronteiras, que conhecem, que entendem. Como Deus conhece cada um de nós, porque aos seus olhos nada está encoberto. Pés como bronze, ou pés semelhantes ao bronze. Essa figura foi retirada lá de Daniel, capítulo 7, Daniel, capítulo 10, quando se fala a respeito de pés firmes. Quem tem pé de barro, como diz aqui a lição, somos nós, somos frágeis. Nabucodonosor tinha pé de barro, né? Cai. Nós somos sujeitos à queda. Então, essa é a apresentação de Jesus. Eu tenho olhos como chamas de fogo. Eu tenho pés firmes. Pés são o fundamento. Ele tem pés firmes, o fundamento, e ele é o alicerce da igreja. Cristo é o nosso alicerce. Versículo 19, conheço as tuas obras. Aqui revela intimidade, familiaridade. Então essa é a apresentação de Jesus. Ponto 2, uma igreja atuante, porém igreja que apresenta pontos positivos e pontos negativos. Pessoas fiéis juntamente convivendo com pessoas infiéis.
Isso sempre vai acontecer. Não tem igreja perfeita. Aquela igreja lá só tem gente perfeita. Sempre vai acontecer. Até mesmo em relação à própria vida, né, à própria identidade. Em alguns momentos, em algumas coisas nós pecamos, nós erramos, em outras nós acertamos. E nós temos que lutar para que aquilo que está errado se conserte. Mas aqui há uma separação, né, muito grande. Naquela igreja, pessoas virtuosas, as virtudes são destacadas como amor, obras, amor, fé, serviço, perseverança. E Jesus destaca primeiro as qualidades, né? Ele não começou falando mal dos problemas da igreja, ele começou destacando as virtudes daquela igreja. Quando você vê obras e amor, então é um destaque que havia cuidado de uns com os outros, comunhão, oração, relacionamentos. Quando se destaca a fé e a perseverança, você percebe que eles, mesmo em meio às dificuldades, não deixaram de servir a Cristo. As dificuldades, às vezes, elas vêm como ciclos, né? Em um momento mais intenso, a perseguição, nós vamos ver aqui no próximo ponto, e de repente aquela perseguição se vai um pouco, eles se manteram fiéis. É curioso fazer comparação de Tiatira com Éfeso. Éfeso, eles não conseguiam tolerar homens maus, ou seja, eles não eram como Tiatira, uma igreja tolerante. Mas a acusação de Jesus a Éfeso é: vocês abandonaram o primeiro amor. Não só o amor a Cristo, mas o amor ao próximo. Porque quando você é intolerante, você tem que tomar muito cuidado. Eu estava falando agora há pouco, naquela intenção positiva, né? Você tem que tomar muito cuidado. Quando alguém comete um erro, você é intolerante com o erro, mas você tem que tomar cuidado para não ser intolerante com a pessoa. E Éfeso era assim, eles eram tão firmes na doutrina, e eles abandonaram o amor, uma igreja rigorosa. Totalmente diferente de Tiatira. Era uma igreja amorosa, mas por tinha excesso desse amor, começaram a tolerar tudo. E você pensa assim, às vezes a gente vê isso aqui realmente é uma característica de algumas igrejas, né? Veja algumas comunidades, você vai lá, o destaque é uma igreja amorosa, é uma igreja que abraça todo mundo, é uma igreja que está preocupada, eles lembram o nome de todo mundo e fazem tudo. Só que quantas dessas que são tão amorosas, ao mesmo tempo começam a ser tolerantes demais? Ah, vem para cá, irmão, não, você acabou de matar, vem cá, dirige o louvor aqui, não tem problema. Tolerante demais, porque esse espírito de amor, ele tem que ser temperado com a verdade, com a disciplina, com o cuidado. Então aqui essas duas igrejas, elas são diferentes, né? Umas das outras. Aqui já há uma aplicação. Igreja, confissão, não tinham liberdade religiosa, mas permaneceram fiéis, muitos deles permaneceram fiéis. A aplicação colocada aqui é em relação a nós. Nós não temos perseguição religiosa, pelo menos em grande escala. A perseguição é muito pouca, muito pequena, são fatos isolados. De repente você ouve falar lá de um pastor, de uma pessoa, como eu disse lá, a mulher que escreveu um livro e foi perseguida, mas tem milhares de livros escritos. Então, é um laço bem pequeno de perseguição. E aí a lição fala, você então deve entender que como igreja, você tem não só a liberdade, mas você tem uma obrigação de confessar a sua fé, de servir a sua fé. Temos o direito e, sobretudo, o dever bíblico de zelarmos pela pureza da igreja, o que nos impõe critérios para quem deseja ser membro de nossas igrejas. Isso existe, né? Quem quer ser membro da igreja, ele tem que passar
por uma classe, ele tem que entender, conhecer as doutrinas da igreja e também conhecer, quando você fala doutrina, você está falando dos princípios da vida, da moral, não só questão de o que é justificação, o que é eleição, não é só essas questões de doutrinas de Deus, mas tudo o que a igreja prega como verdade, como é que deve ser um cristão. Hoje mesmo nós lemos, né, que o cristão que deve amar, né, com intensidade o outro. Então isso você tem que ensinar para a pessoa. Se a pessoa fala, não, eu não quero não, só quero ser membro dessa igreja, mas não vou fazer isso não. Então você não pode ser tolerante. Tem que falar, olha, é assim que funciona, você tem que ir à frente da igreja e dizer sim, você concorda com a Bíblia, você crê na Bíblia, você crê. É uma obrigação que nós temos, irmãos. Mas vamos seguindo aqui. Características de Tiatira. Também uma cidade bem localizada, uma cidade importante, com foco comercial, profissões, e é o que eu falei já na semana passada, é muito parecido. Haviam sindicatos adoradores. Então, como eu disse, religião, Estado, muito, muito unido, não é como hoje. Você vai no centro comercial, você vai numa reunião, lá não há uma direção espiritual específica que todos têm que seguir. Há uma liberdade religiosa. Até mesmo quando tem, né, nessas reuniões de comércio aí, alguma oração, alguma coisa, mas há uma liberdade, não há necessidade de você seguir. Aqui não, era necessário seguir. E é uma proteção. Eu fiquei imaginando assim, pense você faz parte de um clube, ou faz parte de uma denominação, ou de alguma coisa. Quanto mais você é amigo de outras pessoas da sua mesma religião, você tem um apoio, senão você é perseguido. Então até hoje pode haver isso, a gente fala, né, a família tal, né? Às vezes tem cidade que a família tal prospera, eles são os primeiros a arrumar as vagas de emprego, são os primeiros a abrir as empresas, ou seja, é porque é da família tal. Não sei se isso acontece aqui, ou em Nova Campina, ou em algum lugar, mas é assim. O fulano é de tal denominação, lá, ou tal segmento, né? Às vezes falam de maçonaria. Não, se é maçom tem um privilégio, não sei aonde. Não estou falando que mas às vezes há essa nomenclatura. Então você imagina aqueles que adoravam a César, todos da mesma religião. O cristão era, como nós falamos, é considerado ateu. Você não é da religião oficial, você é ateu. Então o seu comércio não vai prosperar. Quando vier novos produtos, você vai ser o último a receber. E você vai ser perseguido. Muitos deles, por manter a fé, iam empobrecendo, iam tendo mais e mais dificuldades. E a tentação era muito grande, né? O que tem? Eu vou fazer uma oraçãozinha aqui a César, pelo menos eu ganho uma carga nova de produtos aí que está chegando para a minha loja. E aí, essa concessão acontece. Enfrentavam muitas vezes a pobreza. Os cristãos que se recusavam a honrar os deuses pagãos, a comer carne sacrificada aos ídolos e a praticar imoralidade sexual, arriscavam sua existência material, eram considerados párias pela sociedade. Ponto 3. Depois de falar sobre 5 virtudes, obras, amor, fé, serviço e perseverança, o texto vai falar sobre o que afligia, qual era o pecado da igreja de Tiatira. Versículo 20: tenho, porém, contra ti o tolerardes essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então a lição explica aqui que Jezabel não necessariamente poderia chamar Jezabel,
mas é uma nomenclatura dada lembrando da Jezabel. Jezabel era esposa de Acabe, lá em 1 Reis 16, ela foi responsável, juntamente com seu esposo, a instituir a adoração de Baal como oficial em Israel. Agora você imagina isso, gente, uma igreja, né, um povo de Deus, tendo líderes, que agora resolve, não, gente, vocês entendem o seguinte, agora não é mais a Bíblia, nós vamos adorar a Deus tal. Isso acontece. Então ela é chamada de Jezabel. Um outro termo que é muito repetido aqui, a prostituição, ela, além de ser a prostituição necessária, a questão da traição, da questão do relacionamento sexual, ela está se falando a respeito exatamente de você deixar a palavra para adorar a Baal, para adorar outros deuses. Então isso é chamado de prostituição. Aquele que nega a Deus, ele nega o noivo, o seu amor a Cristo e ama ao mundo, ele está se prostituindo, ele está abandonando a verdade. Então, por exemplo, aqui, quando fala no versículo 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer se arrepender, ou não quer arrepender-se da sua prostituição. É o pacote inteiro. Qual é a prostituição? A pregação, se colocar como profetisa, inventar coisas novas lá, dizendo que eram verdades, doutrinas novas. Tolerância, agredia mandamentos claríssimos de Deus, quanto à participação em cerimônias dedicadas a demônios e quanto a pecados sexuais. Deus amava a igreja de Tiatira, mas não poderia ser indiferente ou ser conivente com o seu pecado e vícios, e por essa razão deu-lhe um tempo para que se arrependesse. Versículo 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Então, o amor de Deus, né, ele vem exatamente com esta bondade. O tempo é uma bondade. Às vezes a gente pensa que só a punição é a correção, mas o dar um tempo é uma forma. Deus mostra que estamos errados e nos dá um tempo para que nós estejamos nos arrependendo. Foi isso que aconteceu aqui. Mas eles não querem se arrepender. Não querem se arrepender. A lição vai continuar falando mais uma parte aqui sobre essa questão do prazo, né? O tempo que Deus quer comunicar a sua verdade e Ele dá esse prazo. Prazo para ouvir tem limite. Tem limite. Essa é a ideia. Ponto 4. Cristo quer a purificação da igreja. Cristo nos tratará como for necessário, a fim de que a sua igreja seja purificada. Jesus nos ama profundamente. Mas lembra como foi a sua apresentação? Ele tem olhos atentos. E Deus vela de nós também, muitas vezes com a sua ira, nos alertando por algum tempo, nos deixando andar na teimosia, mas também nos punindo, né? Nos punindo. Aqui diz no finalzinho aqui dessa página 29, já tem em sua mente o tempo adequado e a maneira de agir com cada um de nós. Só uma pausa, né? A questão da tolerância, a gente está falando da tolerância mais como a questão de tolerar o inimigo dentro da igreja, o mal ou a doutrina errada, mas num aspecto individual, né? Isso é muito importante a gente sempre analisar, né? O quanto nós somos tolerantes em relação à nossa vida, com o pecado,
com algumas coisas que nós sabemos que estão erradas. E isso até mesmo em relação a coisas simples, como o quanto nós gastamos dinheiro, o quanto nós comemos, o quanto nós deixamos de trabalhar quando devíamos, né? Quanto descansamos, dormimos demais. Até nisso, né? Somos tolerantes em relação a algumas coisas. A Bíblia diz que nós devemos ser ativos, ser firmes. Mas em relação ao pecado, né, irmãos? Eu tolero esse e não tolero aquele. Até uma questão interessante a respeito de relacionamentos, né? Quando você não gosta de uma determinada pessoa, como a gente estava falando hoje cedo, nem sempre é porque ela comete um erro muito grande, mas é porque você não tolera aquela pessoa. Às vezes você tem amigos que são muito mais pecadores, que cometem muito mais erros, mas aqueles você ama, que você acaba sendo tolerante com certas coisas e outras não. O mundo faz isso. Ele tolera determinados pecados morais e não tolera outros. Aquela ideia de que até na cadeia tem um código, né? Não, na cadeia você roubou, não tem problema, você fez isso, não tem problema. Agora você é um pedófilo? Não, aí vai morrer. Ou seja, há uma tolerância com um pecado e com o outro não. E o perigo é exatamente esse, da gente viver desse jeito. Isso aqui não tem jeito mesmo, vou tolerar, vou viver assim. É o perigo. Qual que é o fim disso, irmãos? Do que tolera o pecado, o erro? Deus pode dar um prazo, mas esse prazo tem limite, e Deus sabe a maneira como vai agir com cada um de nós, que é diferente, né? Diferente. No caso aqui, Jezabel ficará prostrada, e os seus seguidores, seus filhos são seus seguidores, também sofreriam consequências. Chega o tempo do juízo, e esse tempo chega. Também a gente percebe que há diferenças. Os pecados mais graves, estaria uma disciplina mais severa, os pecados mais amenos, uma disciplina mais atenuada. Foi colocado que prostrou ela de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Não tem detalhes, né? Mas aqui você sofrer uma tribulação é menos do que você ser posto numa cama, porque ela realmente era o centro do problema ali. Ela estava conduzindo outros ao pecado, outros ao erro. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Aqui também a lição explica, né, o que são essas coisas profundas de Satanás. Provavelmente Jezabel, como profetisa, tinha acesso, dizia ter acesso, né, às coisas profundas de Deus. Ela alegava, que é isso que acontece com falsas doutrinas, né? Nós temos uma palavra, nós temos a verdade. Vocês têm falsas doutrinas, porque a verdade só está na palavra, não tem verdade nova. E Deus chama essas profecias falsas de coisas profundas de Satanás. Aqui também há mais uma aplicação, que Cristo deu autoridade para que a igreja exerça disciplina. Já falamos há pouco, né, em relação a uma pessoa que vai entrar na igreja. Também em relação aos que já estão na igreja, a necessidade de manterem-se firmes ao compromisso que fizeram, senão são passíveis de ser disciplinados, por não querer continuar ou não continuar nos caminhos. Nós não podemos tolerar as pessoas, simplesmente para que as pessoas permaneçam como membros da igreja. Ponto 5, encorajamento aos fiéis. Então, falou das características dos fiéis, depois do pecado da igreja, e agora
encorajamento aos fiéis. Conservai o que tendes. Versículo 25. Conservai o que tendes. Mesmo passando as dificuldades, eles deveriam conservar. É o que foi dito também à igreja de Esmirna, que ela deveria permanecer fiel, mesmo em meio às perseguições, sabendo que eles teriam recompensa, sabendo que eles seriam abençoados por Deus. Aqui ele diz: se você está numa igreja corrompida, percebe que há muita coisa errada acontecendo e a liderança se mantém distante ou indiferente ao erro, conserve sua integridade e não se deixe corromper. Eu fiquei pensando, mas se essa igreja está tão ruim assim, é melhor você sair dela, não? Porque a igreja está corrompida, a liderança está corrompida, se mantém distante. Mas a ideia aqui é, mesmo se os outros se corrompem, você tem que permanecer fiel. Não é desculpa, porque muitos dão essa desculpa, não, mas lá o pastor disse que pode, então não, a liderança aceitou. Não, eu tenho o meu pensamento, eu tenho o meu estudo da palavra, eu tenho que confrontar o que não é verdade, e não tolerar e permanecer neste lugar. A escolha, né, de muitos hoje para uma igreja tolerante, acontece demais. Até essa ideia de escolher a igreja, né? Como que eu vou escolher a minha igreja? Né? Às vezes, é uma igreja que não vai me incomodar, porque, eu sei lá, eu tenho lá meus pecados, né? Então eu vou naquela lá, ninguém vai falar nada. Que difícil essa escolha, não? Complicado. Conservai o que tendes. Conservai o que tendes. Jesus concede uma promessa àqueles que se mantêm fiel. Duas questões aqui: compartilhar o seu reino, dará autoridade sobre as nações. Quando ele fala de assentar-se nos lugares celestiais, né, ele fala que, vamos ler, ao vencedor, versículo 26, que guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, o que seria isso, né, irmãos? Nós estamos com Cristo, juntos com Cristo, nós sabemos o que é certo, temos condições de julgar, temos condições de discernir o certo do errado. Com o cetro de ferro regerás e as reduzirá aos pedaços, como se fossem objetos de barro. E a segunda coisa, versículo 28, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? És a nossa estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã, mais autoridade do que César, mais autoridade do que qualquer outro. Jesus estará com vocês. Jesus se firmará com vocês. Eu creio que é difícil tentar entender a dificuldade que eles passavam naquela época, né, sobre perseguição nesse sentido religioso. Mas é certo que o conselho sempre é o mesmo. Nós temos dito, se nós não passamos por perseguição religiosa, nós passamos por a perseguição de viver nesse mundo. Nós somos peregrinos e vivemos num mundo imperfeito, num mundo com dificuldades, sofrimento, no mundo com tentações, e isso é sim para nós, da mesma forma, ou de forma parecida, né? Podemos sim comparar a perseguição que havia naquela época, e a mensagem é a mesma para nós. Se nós não nos mantermos fiéis, o Senhor Deus vem com seu juízo. Ele tem olhos que enxergam, ele tem pés como fundamento. Ele não aceita essa tolerância ao pecado por nossa parte. Mas se nós buscarmos permanecermos fiéis, nós teremos dia a dia a vitória. Conclusão: a igreja de Tiatira tinha virtudes e defeitos, razão tanto
tanto para receber encorajamento de Jesus, como para ser ameaçada de disciplina, caso não se arrependesse. É exatamente isso. Defeitos para receber repreensão, motivos, qualidades positivas para receber encorajamento. E nós também precisamos estar abertos à palavra de Deus. Analisar, né? A aplicação diz para a gente analisar cada um de nós.